o meu mundo desmoronou ali, mas hoje eu entendo que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. E isso foi necessário para eu me tornar quem eu sou hoje. Em 2017, eu tava no meu auge de dor. O médico falou pra mim, olha, você vai pra cadeira de roda. Quando eu cheguei lá e ele começou a tirar todas as cascas, né, de quem eu era. Então, por exemplo, você hoje tem problema de se relacionar com homens porque você foi abusada na sua infância. Gente, você não sabe, porque tudo que você faz tem um motivo. Eu descobri que o que eu era, no método CIS, não era o que eu nasci pra ser, né, mas o que a vida me tornou. E quando eu olhei pra aquela bandeja cheia de problemas, eu não sabia como lidar. Aí entendo que o que piorou a minha fibromialgia foi tudo isso. Foi toda essa questão emocional que eu trouxe pra cima e depois eu não soube lidar com isso. Aí fui pro Peru. Não imaginava também que essa busca pela medicina de cura iria me trazer esse processo de autoconhecimento. Tomei, bem confiante, fiz uma oração e deitei e fechei os meus olhos. E eu reparava que de olhos abertos eu estava vendo o espaço em si e de olhos fechados eu via outras coisas. E eu comecei a voltar para minha infância. Eu comecei a ver coisas do meu passado e eu vi a questão do abuso. Eu vi coisas que aconteceram na minha infância em relação aos meus pais. Isso. Também feito toda a desconexão com coisas do meu passado, porque eu também comecei a lidar com processos de não merecimento dos meus antepassados e tive que fazer todo um corte energético de tudo isso também para me sentir merecedora por tudo que eu tenho hoje, né? Hoje eu vejo que as minhas maiores dores são os meus maiores dons. Que as pessoas que hoje procuram a minha ajuda pra se curar e etc, normalmente têm os mesmos problemas que eu já tive, porque o universo ele não erra de endereço. Hoje eu consigo ver que tudo o que aconteceu no passado foi pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Sejam muito bem-vindos ao Pode Desconstruir, um espaço onde você desconstrói crenças, padrões, para assim você poder simplesmente construir novas possibilidades na sua vida. Hoje nós vamos conversar com Catiúcia Oliveira, onde ela vai trazer várias desconstruções que aconteceram na vida. Mas eu quero que vocês conheçam e estejam muito abertos pra gente conversar, na verdade, com ela, porque ela tem muita coisa pra contar e muitas coisas também que você, com certeza, vai pegar um insight daí e trazer pra sua vida e ressignificar ela com certeza. Kátia, muito, muito bem-vinda e muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje e compartilhar essa sua história, essa sua trajetória. E todo o desenvolvimimento que aconteceu na sua vida até aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Espero que toda a minha caminhada, todo o processo que foi feito até aqui, que foi longo, seja de muita valia e de cura para as pessoas. Muito bom. Kati, vamos começar do princípio? Eu gosto muito de histórias, né? E aí, para ligar uma coisa na outra, para mim sempre tem que começar do princípio. Quem era a Kati lá no começo da vida, até um ponto de desconstrução que fez que você possa pensar assim, foi isso que eu fiz para chegar até onde eu estou hoje. Qual foi o ponto de desconstrução para você? Eu vou tentar resumir, porque é um caminho grande. Não vamos ficar 2 dias aqui, né, para contar. É longo, eu vou tentar resumir. Eu nasci na periferia de São Paulo, ali na região sul de São Paulo, Parque Arariba, Parque Regina, né? Então, como uma pessoa comum, eu sou filha única do meu pai e da minha mãe. E minha mãe também tem 2 filhos do primeiro casamento dela. Nós sempre tivemos uma situação financeira média, né? E eu tive muito anseio desde a minha infância de ser independente. Eu sempre tive isso, mesmo sendo filha única, né? De ter as minhas coisas. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Eu trabalhava no bar da rua da periferia, então eu servia pinga, né? Que essa era a realidade lá da região. Servia rabo de galo, né? Eu sabia fazer essas bebidas muito nova.
Então, eu acordava às 6 da manhã, abria o bar, lá vendia pãozinho e isso. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar, depois trabalhei como garçonete. E com 16 anos eu comecei a trabalhar como office girl. Então eu entregava documentos na rua. Hoje em dia é difícil você ouvir falar de office girl, etc, né? Mas eu trabalhei, aprendi muita coisa, porque na rua você aprende muita coisa, Sim. né? E fui me desenvolvendo. Sempre fui da igreja, então eu frequentei a igreja católica, porque eu acompanhava a minha avó nas missas. Então, fui muito católica, quase me tornei freira, vou chegar nessa parte. Caramba. Cantei na igreja, né, católica, participei de grupos de oração, enfim. E aí, com 17 anos, eu engravidei do meu filho, que hoje vai fazer 20 anos agora em julho, que é o Guilherme. Os meus pais sempre muito, como eu posso dizer, muito rígidos, né? Eu saí de casa, fugi de casa, porque eu sabia que o meu pai não ia aceitar essa gestação. E foi uma... Você saiu por conta própria, né? Porque na verdade... Ele não tinha pedido pra você sair. Não, mas a ameaça sempre foi... Tá. Se você um dia engravidar, Já tinha sido avisada antes de acontecer, né? eu mato você, né? Era mais ou menos assim. Então, o medo e a falta de consciência, né? Hoje a gente tem uma outra consciência, mas na época, talvez se eu tivesse sentado e conversado, realmente não precisaria de tudo isso. Mas no momento o que eu fiz foi: tenho que fugir de casa, porque senão meu pai, né, vai acabar comigo. E fui morar na casa do meu ex-marido, no quarto dele, na casa da mãe dele, do pai dele. Foi uma situação bem difícil, aprendi muito também, né? E, obviamente, foi um relacionamento que não deu certo. Porque foi um relacionamento que teve que acontecer porque eu fiquei grávida, né? E naquela época, eu já fazia parte da igreja, tinha esse relacionamento todo. Só que quando eu engravidei também, a igreja me expulsou. Né? Você está grávida, você não pode mais fazer parte da banda. E para mim, era a minha vida cantar, né? Tanto que depois eu tive banda de casamento, né? Eu cantei, eu ainda dou umas palhinhas por aí, mas era também a minha vida cantar. Então, o meu mundo desmoronou ali, mas hoje eu entendo que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. E isso foi necessário para eu me tornar quem eu sou hoje. Porque talvez se tudo isso não tivesse acontecido, eu não estaria onde eu estou. Talvez eu estaria numa zona de conforto e estaria no mesmo lugar que muitas pessoas ainda se encontram, né? Sabe que tem uma frase que eu tenho escutado muito, com muita frequência, que o deserto é a escola da fé, né? Obviamente, quando a gente passa por situações assim, tão jovem, porque a gente não tem conhecimento e maturidade disso, a gente não entende, né? A gente só acha que a gente está sendo castigado por uma atitude ou por uma consequência que aconteceu na nossa vida, né? Mas você falando sobre isso e hoje com uma clareza, com um entendimento muito maior, a gente entende e respeita esse processo de deserto, né? De dificuldade, né? De diferenças e tantas outras coisas. E o quão foi necessário a gente passar por cada um deles, né? Sim. E na época que eu convivi na casa da minha mãe e do meu pai, eu tive o irmão, por parte da minha mãe, que abusou de mim na infância. Caramba. Então, foi uma situação muito difícil. E o mais difícil de tudo isso é que a minha mãe não acreditou quando eu falei. E até hoje, a gente não tem um bom relacionamento por conta disso. Porque ele está, né, tendo um relacionamento. E hoje eu tenho uma filha, né, que eu não tenho condições, né, de fazer uma visita e aproximar a minha filha, né, desse ambiente. Então, é uma situação muito difícil. E também ter que lidar com tudo isso. Porque além de ter um filho pequeno, ter que sustentar essa criança, ter que lidar com essa questão do abuso. Então, foi muita coisa na minha cabeça que talvez,
qualquer outra pessoa no meu lugar não estaria aqui, né? Então, realmente, eu precisei de muita força. E desde a minha adolescência, a época da igreja, eu tinha muita mediunidade também. Então, se não fosse... Hoje eu tenho certeza disso, que se não fosse a minha espiritualidade, mesmo eu não entendendo o que estava acontecendo, eu não estaria aqui. Então, o que me fez chegar até aqui, com certeza, foi a minha espiritualidade. Foi a minha fé de nunca desistir, de não ter medo de continuar, de ter algo que eu não sabia o que era, me esperando. Né? Porque com 17 anos, com toda essa bagunça na cabeça, você simplesmente não sabe para onde você vai. Você tá a Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. Né? E graças a Deus e aos meus guias, porque eu não tive ninguém para me direcionar. Eu não tinha ninguém para me direcionar. Foi eu por eu mesma. Eu corri atrás de fazer Enem para conseguir uma bolsa para fazer faculdade, porque senão eu não teria como pagar uma faculdade. Então, eu corri atrás de tudo sozinha, mesmo com uma criança no colo. Então, é força, é fé, e foram eles que me ajudaram a chegar até aqui. E hoje, né, a gente tem um centro espírita, a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas hoje eu consigo ver que tudo o que aconteceu no passado foi pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Bom, já vamos entrar então nesse ponto do centro espírita, porque assim, todo esse processo você conseguiu enxergar quando você decidiu ter um centro espírita, ou você já frequentava e já começou? Porque você acabou de dizer que você já tinha uma mediunidade presente desde a sua adolescência, né? Que você percebeu, mas a gente não entende muito o que está acontecendo ali, né? A gente às vezes acha que é só uma coisa da nossa cabeça, né? Que está acontecendo. E você pode explicar pra gente o que você sentia nessa época até você decidir abrir o centro espírita? Na verdade, não foi eu quero abrir um centro espírita, foi você vai abrir um centro espírita. Tá. Né? Foi uma ordem. Porque por minha livre e espontânea vontade isso não teria acontecido, mas a gente vai chegar lá. Então, na minha adolescência, eu sonhava muito, parece loucura, mas eu sonhava muito com extraterrestres. Eu sonhava demais. E naquela época não tinha esses filmes que tem hoje, né? Com aquelas naves tecnológicas, aquela coisa toda. Não tinha. E nem se falava sobre isso, E nem se falava né? sobre isso. Então, eu sonhava com coisas que hoje aparecem na mídia, nos filmes, né, estelares. E eu, em todos os meus sonhos, eu participava das reuniões deles, das guerras estelares. Era uma coisa muito maluca. E eu cheguei a comentar com o padre da minha paróquia na época, e ele falou que eles eram coisas ruins, né? Que eles eram demônios, enfim. E depois eu comecei a pesquisar sobre isso, o pouco que a gente tinha de acesso à internet, e tinha páginas realmente que falavam, né? Que eles eram seres, que não eram bons, e principalmente páginas católicas, que era o que eu tinha acesso na época. E aí eu comecei a me fechar para isso, eu senti muito medo para isso. Mas mesmo assim, os contatos continuavam muito grandes. Teve uma coisa que aconteceu uma vez na minha vida, que hoje eu tenho certeza que foi algo do tipo. Eu tinha acabado de separar. Eu estava com o Gui, com um ano e pouquinho. E eu trabalhava como secretária do CEO do Habib's, ali na Avenida Interlagos. E eu tava sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comer, literalmente. O dinheiro que eu tinha dava para comprar uma esfirra e um refrigerante no Habib's lá da frente. E eu sentei e fiquei olhando para aquela avenida. De repente entrou um homem dentro do restaurante. Parecia um mendigo. Com um chapéu, parecia um mendigo. E sentou na minha frente. Chapéu? Um chapéu. Um chapéu desses quadradinhos, assim, sabe? E aí, sentou na minha frente e eu desfoquei. Na hora que ele sentou, eu pensei, o dono do restaurante vai retirar, porque é o que acontece, né? Infelizmente, as pessoas de rua entram nos restaurantes e eles retiram. E desfoquei daquele rapaz. E aí, pensando na minha vida, na hora que eu pedi a conta, o garçom falou pra mim, o seu amigo já pagou sua conta.
E eu falei, que amigo? Ah, o Fred Krueger. Ele falou assim, porque ele realmente não tinha uma aparência muito bonita, né? E aí eu falei, como assim? Ele falou, ele pagou sua conta, falou que era seu amigo. Eu falei, ele foi embora? Foi. Eu saí correndo, olhei na porta da avenida, não tinha mais ninguém, nunca mais eu vi esse cara na minha vida. E esses episódios aconteciam frequentemente comigo. E eu falava, cara, se eu falar para as pessoas mais difíceis... E eu falava, cara, eu tô ficando louca, né? Eu tô ficando maluca, não é possível. E às vezes, eu ia passar por uma situação de perigo, uma coisa simples que aconteceu. Meu uniforme estava na lavanderia e a escada era de azulejo. Na hora que eu fui subir a escada para pegar meu uniforme, eu vi uma luz na ponta da escada. Pum, acendeu assim e apagou. E eu senti aquele tum no coração, né? Eu falei, que é isso? Tipo, uma escuridão, 5 horas da manhã. Ok, eu subi, porque eu precisava pegar meu uniforme, subi, peguei. Na hora que eu tava descendo, alguém me empurrou da ponta da escada e eu caí desacordada, não sei quanto tempo eu fiquei. E aí, na época, eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu consegui, depois de muito tempo, não sei quanto, acordar, ir pro quarto e o travesseiro começou a ficar cheio de sangue. Eu cortei a cabeça e tal. E eu só sabia falar dessa luz. E foi bem nessa época que eu estava dentro da igreja. E dentro da igreja, até hoje, conversando com amigos que frequentavam naquela época, as pessoas falam para mim, Kátia, você sempre foi diferente. Dava para saber que você sempre foi diferente. Teve uma época, porque na igreja católica eles acreditam muito no repouso do Espírito Santo, né? Em oração em línguas. E eles estavam orando em línguas e eu simplesmente, eu vou falar desmaiou, mas as pessoas vão entender, dizem que eu repousei no Espírito Santo, e depois eu comecei a traduzir o que as pessoas estavam falando. E na época o padre falou para mim, minha filha, você tem o dom de tradução de línguas, isso é raríssimo. E várias coisas aconteciam. Uma vez eu fui colocar, eu era do grupo de oração, que a gente chamava de, eu era dos servos, e eu fui botar a mão na cabeça da mulher, e eu comecei a ver que tinham feito uma magia para ela, uma magia negra. Eu via galinha preta. Só que eu tinha, 16, 15 anos, então eu não entendia nada daquilo. Mas você falava para as pessoas o que você estava vendo? Não, porque eu também não sabia o que fazer, né? Ninguém tinha me orientado. E aí eu lembro que parecia que eu tava a menos 10 graus, assim. Eu comecei a tremer tanto que meus dentes tremiam de frio. E o padre me levou para a capela, orou por mim. E eu falava para ele o que eu tinha visto, e ele rezando. Eu fui para minha casa, eu fiquei até umas 5 da manhã nessa situação, sentindo um frio extremo e os meus dentes extremos. Depois de um tempo, eu comecei a sentir muitas dores no meu corpo. E eu fui diagnosticada com fibromialgia. Com que idade? Com 16, Caramba. Antes de ganhar o Gui. Tanto que quando eu fiz o meu parto, eu fiz cesariana com 18 anos, porque eu não suportava a dor. Então, eu já tinha fibromialgia. E eu comecei a sentir... nessa idade, né? E eu comecei a sentir muita dor no meu corpo. E quando eu tocava nas pessoas, a pessoa tá com uma dor de estômago. Eu sentia a dor de estômago daquela pessoa. A famosa esponjinha, né? E eu sentia tudo que as pessoas tinham, então piorava mais ainda a minha situação física. Chegou uma hora que a igreja me expulsou, eu engravidei, aquela história toda. Eu fui no centro espírita. Aí eu fui no centro espírita porque eu não aguentava mais. E a mulher fez na época era um reiki, um passe, eu não lembro direito. E eu tava com muita dor na garganta. Minha garganta inflamava constantemente também. E eu estava para tirar as amígdalas. E eu lembro que eu deitei na mesa dela e ela começou a tossir. E ela falou, você tá com algum problema na garganta? E ela nunca tinha me visto na vida. E eu falei, realmente, eu tô com um problema, eu vou tirar as amígdalas. Depois que ela terminou a sessão, ela ficou inteiraça. E eu olhei pra cara dela e eu falei assim, moça, você sentiu o que eu senti. E você tá inteira, como que você faz isso? E aí ela começou a me explicar e eu comecei a falar de toda a minha experiência. Ela falou, minha filha, você precisa se desenvolver. E comecei a me desenvolver no centro espírita, mas eu não me encontrei. Eu não me encontrei no kardecismo.
E também ainda tinha o preconceito dentro de mim de religiões de matrizes africanas. Mas muita gente falava para mim, você vai se desenvolver, você precisa fazer desenvolvimento mediúnico. Até que, em 2017, eu estava no meu auge de dor. O médico falou para mim, olha, você vai para a cadeira de roda. Caramba. Porque eu não conseguia mais pisar no chão. Para quem não sabe, a fibromialgia é uma doença autoimune que não tem cura aos olhos dos médicos. E é uma doença que você sente dor no corpo inteiro. É generalizado. Então, eu penteava o meu cabelo, o couro cabeludo doía. Alguém me abraçava, doía. O vento doía. É uma coisa louca. E eu já estava na base da morfina. E aí, chegou uma vez que eu fui para o hospital tomar morfina. E a morfina não fez efeito. Eu entrei em desespero, porque eu sabia que esse dia ia chegar. Que nem a morfina já ia resolver meu problema. E eu olhei pro meu marido, pro Renan, que eu já estava com ele, e falei pra ele, eu não quero mais viver. Eu falei, eu não quero ficar com dor. E eu até falo que aquela música, né, todo mundo é parecido quando sente dor, é só quem sente dor que sabe o quanto é difícil viver com dor. E eu falei, eu não quero mais. E aí, eu comecei a pesquisar um monte de coisa para cura da fibromialgia. E eu tomei tudo que vocês pudessem imaginar. Até que eu procurei e eu vi uma mulher falando que tinha se curado do câncer, que tinha se curado de várias coisas com uma tal de ayahuasca. E eu falei, cara, eu vou. Mesmo sem saber o que era. Só que, pra mim, eu achava que eu ia tomar o chá e eu ia embora. Já tava resolvido. Não, ok, vou tomar um chazinho, eu tomo e vou pra minha casa, né? Eu não tinha um conhecimento que hoje eu tenho, né? Que é um ritual, inclusive, né? Não é só tomar o chazinho, você vai num lugar, toma o chazinho e vai direto pra sua casa. Na verdade, você fica lá um período porque você tá sendo trabalhado. Exato, né? Mas eu nem imaginava. E eu fui pro Peru em 2017 a trabalho, porque a Mary Kay estava abrindo mercado nesse trabalho, nesse país. E eu fui, e obviamente, para tomar o chá. Ah, você tomou lá a primeira vez? Vou te contar. Não consegui. E exatamente por falta de conhecimento. E eu fui com a Cibele, que era a minha diretora na época, acho que ela já estava como diretora da Mary Kay. E nós fomos, e eu falei para ela, eu vou tomar um chá. E cheguei lá, né, falei com um guia turístico e falei, olha, eu quero tomar esse chá tal, e lá ele é muito respeitado, gente, quando você chega no Peru para falar de ayahuasca, é muito respeitado e eles têm muito medo de dar o chá para as pessoas de fora, porque se acontece alguma coisa, eles vão ser responsabilizados. E ele falava, você tem certeza disso, moça? Eu acho melhor não. E eu falava, por favor, me leva. E aí ele falou, tudo bem, tal hora vai ter um carro preto te esperando lá na frente da igreja. A minha amiga falou, você é louca, o Renan sabe disso. Eu falei, claro que não. Então eu fui, nem meu marido sabia que eu ia tomar um chá em outro país. Olha que loucura, né? Não aconselho vocês a fazerem isso, tá? E fui pra lá. Com toda essa bagagem que vocês ouviram da minha infância, traumas, e parece que isso estava borbulhando dentro de mim, e eu não sabia o que fazer com tudo isso, né? E depois que eu fiz o método CIS, parece que a situação piorou mais. É engraçado porque, assim, quando eu comecei no meu processo de desenvolvimento pessoal, o meu maior medo era começar a, sei lá, discriminar muitas coisas. Porque quando a gente busca o conhecimento, né? Busca se conhecer um pouco melhor para tirar essas travas que a gente expande demais, né? E parece que é algo que vai solucionar. De fato, isso acontece, né? Mas a jornada, ela não é... Não, na verdade, todo mundo fala lindo, né? Ai, o autoconhecimento. É muito venha desafiador. fazer um processo de autoconhecimento. O método CIS é maravilhoso, tá? Mas ele quase me enlouqueceu.
Porque, quem não sabe, o método CIS são 3 dias, o Paulo Vieira. Aham. Aí, no primeiro dia... São 3 dias, gente. É das 8 da manhã até a 1 da madrugada. Você já fez o método CIS, Aline? Não fiz ainda. E quando eu cheguei lá e ele começou a tirar todas as cascas, né, de quem eu era. Então, por exemplo, você hoje tem problema de se relacionar com homens porque você foi abusada na sua infância. E coisas que você não para pra pensar, né? O porquê que eu faço o que eu faço. É que a gente esconde muito, o nosso subconsciente esconde demais, assim, até pra gente continuar sobrevivendo, né? Exato. Só que chega um ponto que a gente ou tira o tapete, né? E começa a limpar tudo que a gente colocou lá de baixo, retira toda aquela poluição, ou então a gente vai ficar sempre numa vida caótica, né? Caótica, porque você vai vivendo conforme você tá vivendo. E tratando pessoas, às vezes, erroneamente. Você não sabe, porque tudo que você faz tem um motivo. Sim. Resumo, eu descobri que o que eu era, no método CIS, não era o que eu nasci para ser, né? Mas o que a vida me tornou. E quando eu olhei para aquela bandeja cheia de problemas, eu não sabia como lidar. Aí, no segundo dia, eu liguei pro meu marido. Falei, eu não vou voltar para casa. E ele falou, como assim? Eu falei, não tenho condições de voltar para casa. E eu aluguei um hotel do lado do AMB, que era onde estava tendo o CIS, e fiquei lá, chorando a madrugada inteira e pensando, o que eu vou fazer com tudo isso? E hoje eu entendo que o que piorou a minha fibromialgia foi tudo isso. Foi toda essa questão emocional que eu trouxe para cima e depois eu não soube lidar com isso. Aí fui pro Peru. Não imaginava também que essa busca pela medicina de cura iria me trazer esse processo de autoconhecimento. E aí fui para lá, encontrei o carro preto, fomos pro lugar. E uma xamã lá, né, do Peru, maravilhosa, fez uma limpeza em mim, que eu saí de lá flutuante. E ela falava tudo do meu passado. E ela falava pra mim, você precisa aceitar para curar, em espanhol. E eu falava, cara, mas aceitar o quê? Já aceitei tudo. Né? O que eu tenho que aceitar para curar isso? E ela só repetia isso como um mantra. É preciso aceitar para curar, é preciso aceitar para curar. E me limpando. E aí eu falei pra ela, tá bom, eu quero tomar o chá. E ela, não, você não vai tomar o chá. Eu falei, por que não? Eu preciso ir embora amanhã. Paguei caríssimo nessa viagem pra vir aqui na fonte do negócio e você tá falando pra mim, não. Não, porque você comeu carne. Porque você bebeu. E eu tinha realmente bebido nos 3 últimos dias e comido carne. E eu não sabia dessa preparação. Eu saí de lá frustradíssima. Você não tinha contado. Ela olhou pra você, te escaneou e falou... Me escaneou. Não. Falou tudo. E eu falei, um dia eu vou voltar para tomar o chá com essa mulher. Tá bom. E realmente eu voltei o ano passado. E aí eu levei toda a minha família para aprender com eles, né, a como servir o chá aqui no Brasil. E depois a gente chega nesse ponto. E aí eu fui embora com essa frase na minha cabeça. Então eu já tava com a mala, né, do método CIS, mais esse monte de coisa. E eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou lidar com tudo isso? Até a nossa... a nacional Isabela Costa Nova, da Mary Kay, ela falava pra mim... já esteve aqui, inclusive. Ela falava, Kati, como que você consegue lidar com tudo isso sem uma terapia? E eu falava pra ela, realmente eu não sei, mas dá, eu vou colocando cada coisa no seu lugar, né? E voltei pro Brasil. Nisso, o meu filho tinha tido um problema psicológico nesse meio tempo, foi internado numa clínica psiquiátrica, porque ele teve um problema psiquiátrico de depressão, né? Fortíssima. Eu fiquei com ele 30 dias internada no hospital psiquiátrico. Foi um dos piores dias da minha vida. Aquele lugar realmente é denso. Eu vou escrever um livro sobre tudo que aconteceu naquele lugar. E saindo de lá já, minha fibromialgia borbulhando, uma situação terrível de justiça, né? O pai dele entrando na justiça, uma coisa louca. Tudo bagunçado. E ele... Saímos de lá, ele teve alta, graças a Deus. E aí uma pessoa apareceu no meu escritório, que era lá na Giovanni Gron, que eu tinha uma sala de reunião da Mary Kay. Que foi aonde
Não, foi o segundo lugar Esse foi o segundo lugar, que era um espaço muito bonito. E uma moça me procurou para tirar fotografias na minha sala, porque ela achava a sala bonita. E ela levou uma moça com ela. E nós conversamos, eu falando que tinha acabado de retornar do Peru, né? Que eu tava passando por uma situação bem difícil, que eu não aguentava mais de dor. Eu tava destruída, eu tava no meu auge da destruição. Eu tava tomando café no fundo do poço nesse período. E, tomando café com a Samara, que a gente fala, né? Literalmente, tomei muito café com ela. E eu falei, cara, mas quem te indicou pra mim? Sabe aquele negócio que a pessoa cai de paraquedas na sua vida? Sei muito bem, porque você foi assim pra mim, tá? Cai de paraquedas na sua vida naquele momento. E aí essa moça olhou pra mim e falou assim, eu tenho uma casa que serve ayahuasca. Eu falei, cara, não acredito. Porque eu tinha procurado vários lugares aqui no Brasil e eu tinha achado um lugar, gente, não vou citar nomes, obviamente, mas que cobrava R$1.000 para consagrar ayahuasca. Caramba. Eu falava, não, eu vou tomar na fonte, né? O povo tá cobrando demais. E ela apareceu e eu falei, quanto que é? Na época era R$50. Eu falei, eu quero. Tipo, era na semana do meu aniversário. Foi no feriado do dia 1º de maio de 2017. E eu falei, eu vou. Dessa vez eu tinha que falar pro meu marido que eu ia tomar um chá, né? E aí eu falei pra ele, ó, vou tomar um chá ali em tal lugar, você me leva? Ele falou, leva. Era uma garagem, um lugar super simples. Ele me levou. Quando eu cheguei lá, gente, eu tive um impacto do meu preconceito. Por quê? Era uma casa universalista, então eles tinham tudo quanto é tipo de imagem que vocês pudessem imaginar, né? E aí, quando eu olhei tudo aquilo, eu falei, meu Deus, onde que eu estou? E o meu marido também falou, o que que você está fazendo nesse lugar? Quem te indicou essa pessoa? E começou a me questionar. E eu falei para ele, foi tal pessoa. Tá aqui o telefone, 5 horas da manhã você vem me buscar. Porque começava às 10 da noite e ia até às 5 da manhã. Gente, 5 horas da manhã em ponto, ele estava batendo no portão. Eu ainda estava em processo, mas ele já estava lá, né? Porque ele é meu protetor. Isso foi em que ano, Kátia? 2017. Tá. Foi bem em 2017. E aí, eu não sabia, como eu falei pra vocês, eu achei que eu ia tomar um chá e ir embora, né? Eu não sabia que ia ter todo um processo. Aí eu falei, cara, eu já tô aqui, porque eu sou taurino, é teimoso. Eu falei, eu já tô aqui, eu não vou embora. Eu vou ficar, mesmo morrendo de medo. Eu falei, eu vou ficar. Fiquei, aí ela começou, né, a palestrar do que era a ayahuasca, o que ela fazia na nossa vida. E aí eu falei, caramba, não é só tomar, né? Então ela tá falando que eu vou ver coisas, que eu vou acessar o meu passado, que eu vou ter tipo um processo de regressão. Como que vai ser isso? Minha cabeça já ficou a milhão ali. Com a bandeja, cheio de problemas. Cheio de problema para resolver. E aí eu falei, meu Deus, qual problema desses que eu vou resolver hoje, né? Ou vou buscar mais, né? Ou vou buscar mais. Enfim, e aí... E nesse dia, gente, eu tava com muita dor. Eu não tava conseguindo pisar no chão. E ela colocou um colchão pra mim. Na época não tinha muita gente. Ela colocou um colchão e eu fiquei com um colchão só pra mim. Tomei, bem confiante, fiz uma oração. E deitei e fechei os meus olhos. E eu reparava que de olhos abertos eu estava vendo o espaço em si. E de olhos fechados eu via outras coisas. E eu comecei a voltar para minha infância. Eu comecei a ver coisas do meu passado e eu vi a questão do abuso, eu vi coisas que aconteceram na minha infância em relação aos meus pais. E aí, uma voz falava comigo e falava, olha, essas pessoas fizeram isso com você porque era o que elas tinham para oferecer, não foi de propósito, e essa voz conversava comigo e eu falava, caramba, não é possível. E eu abri o olho, eu tava aqui. Eu fechava o olho, eu via as coisas do meu passado. E era tudo num parque de diversão. Era um parque de diversão, eu vi um parque de diversão. E essa mão me colocava nesse parque de diversão. Hoje eu entendo que ela foi uma forma de acessar a minha criança interior, porque eu não tive infância. Eu não tive infância, eu não tive amigas, eu ficava trancada dentro de casa. Sabe que eu vejo, assim, na ayahuasca? Porque, na verdade, você foi a pessoa que me apresentou, né? Engraçado, porque, assim, eu lembro que foi na pandemia, inclusive, né? Eu tinha pedido pra Deus
algo que acontecesse, assim, pra eu despertar e sair do meu momento muito down, que eu estava, porque Sombra. tava muito caótico pra mim. E aí eu recebo uma mensagem sua, né? E aí falando, ó, senti, eu até achei estranho senti e mandei uma mensagem pra você. E aí, Normalmente, o meu sentir, alguém fala no meu ouvido. Manda. mas até aí eu não sabia o que era, né? E aí você falou, ó, você conhece e tal, você me mandou artigos, você me mandou várias coisas, porque engraçado não, porque hoje eu entendo o porquê, né? Você foi direcionada pra fazer isso. Sim. Eu sou uma pessoa extremamente analítica, então tem que trazer as coisas ou eu vou acessar pra crer naquilo, né? Infelizmente, Você nunca iria tomar o chá de como eu fui, né? de Vai lá jeito tomar um nenhum. chá. Eu estudei tudo, porque eu aceitei algumas horas ou alguns dias depois ir, mas eu estudei tudo aquilo, né, antes de ir. Só que você também já trouxe muita bagagem assim que você entrou em contato comigo. E o bacana, assim, porque eu sou muito a favor das pessoas fazerem, sim, terapias e tal. Só que quando eu decidi fazer o meu autoconhecimento, buscar, eu não queria profissional nenhum fazendo isso. Porque Eu sempre tive esse sentimento. eu não me sentia muito aberta para fazer isso, né? Eu cheguei a fazer terapia e tal, mas ainda assim não me convencia, porque não parecia uma troca, sabe? Eu precisava de uma troca e não um julgamento ali, Sim, exato. sabe? E quando eu decidi tomar o chá, eu senti essa troca, esse acolhimento, mas era eu com a espiritualidade, Exato. né? Porque trazer coisas, que foi até uma coisa que a gente já colocou aqui, tirar coisas que o seu subconsciente escondeu de você para você E que muitas sobreviver. vezes as pessoas que a gente mais confia, por exemplo, a nossa mãe, não acreditou. Exato. E aí você fala, como que eu vou contar isso para um psicólogo se nem a minha mãe acreditou? Né? E chegar nesse ponto de você falar assim, poxa, tá acessando muitas coisas aqui, você não entende nos seus primeiros processos, por mais esclarecedor que seja, né, a informação antes de você receber o chá, porque não é um chá que você prepara em casa, Não. né? É completamente diferente, é uma medicina mesmo, embora muitas pessoas acreditam que isso é algo alucinógeno, né? Porque tem essa... E aí faz a questão da falta de conhecimento a respeito disso. A ayahuasca, ela é enteógena. Porque, como eu disse, você abre o olho, você tá aqui, você anda, você vai no banheiro, você faz xixi. Ela não altera o seu extrasensorial, que é o que as drogas fazem. Uhum. Né? Ela altera o seu estado extrasensorial. E Não é o caso da ayahuasca. É que é completamente diferente. Então, para quem não tem conhecimento, acredita sim que é uma droga que você tá se drogando. Até aí, no começo, eu ficava um pouco... Porque quando a gente sente que alguma coisa faz bem, a gente quer compartilhar, né? E depois você só entende assim... Eu não preciso compartilhar com pessoas que não estão abertas para receber essa informação. Porque a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. E para tudo na vida também, né? Para tudo na pra vida. Tudo na vida. Pra A gente tudo na vida. tá tudo aberto, tá tudo escancarado aí. Quem tiver preparado para receber as oportunidades que a vida vai te oferecendo, né, vai receber. Tanto que a xamã do Peru me falou isso. Ela falou, não é você que vai até a ayahuasca, é a ayahuasca que vai até você. Uhum. E o que aconteceu foi realmente isso. E ela foi até mim. E todo o seu processo, né, Kate? Porque por mais que você teve em momentos grandiosos de vale, né, você precisou estar ali. Sim. Para que depois, quando você começasse a subir ao topo, ao pico, você conseguisse enxergar o que de fato aconteceu nessa sua trajetória, né? E E você foi muito sábia, né? Apesar de não saber o que estava acontecendo, você foi guiada e você seguiu. Eu falo que hoje eu sou obediente. Eu também. Eu ia falar isso agora. Eu sou obediente e eu estou onde eu estou por obediência. Porque foi o que a gente falou. Me obrigaram a abrir a minha casa, porque eu não queria. Então a espiritualidade falou, você vai abrir. E eu falei, tá bom. Quem sou eu para falar não? Mesmo não querendo, e a gente vai chegar nisso. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta quanto a isso. Você abriu a casa, a gente tava conversando um pouquinho aqui nos bastidores que
teve outros momentos aí que foi bem desafiador na questão financeira da sua vida, né? Houveram algumas travas, mesmo você dentro desse processo de... para destravar, né? Eu acredito muito na questão de outras pessoas influenciarem na nossa vida energeticamente, na nossa energia, energeticamente falando. Mas eu também acredito muito na nossa fé, né? E aí, linkando com a fé, com a obediência, do que a gente sente, do que a gente deixa de sentir. E aí você acabou mencionando isso, que houve uma trava na sua vida financeira. E o que fez você destravar foi esse chamado, né? Foi esse chamado. Vou voltar um pouquinho pra gente chegar nisso daqui. Então, lá eu tomei o chá, como eu disse pra vocês, nessa casa. Vi tudo. E nesse momento, eu me via de novo, adivinha onde? Numa nave. Voltando pro extraterrestre. Na verdade, na minha adolescência eu via, aí deu uma travada, parei de ver, porque aí o medo, né? Sim. A orientação religiosa, parei. E aí, quando eu tomei o chá, eu me via numa mesa, dentro de uma nave, e vários seres ao meu redor fazendo uma cirurgia no meu corpo todo. Só que neste momento, de olhos abertos, eu olhava para as minhas mãos e eu via todos os meus nervos, todas as minhas veias, todas as minhas células e o sangue correndo. É como se minha mão tivesse transparente e eu visse só os músculos assim. E eu ouvi o barulho do sangue percorrendo e eu falava, cara, e eu piscava assim, esfregava meu olho, eu falava, meu Deus do céu, eu tô vendo de olho aberto. Isso não está normal. E neste momento, meu corpo inteiro começou a passar dor. E eles falavam pra mim, fica tranquila que a gente tá te curando. A gente tá te curando. E eu comecei a chorar muito. E as minhas lágrimas entravam dentro de tubos. E esses tubos, eles colocavam de novo dentro da minha veia. Caramba. As minhas lágrimas lavavam as minhas veias. E eu falava, meu Deus, que coisa surreal. Você me fez lembrar quem faz... Como chama? Hemodiálise. Hemodiálise. Eu até imaginei essa... Eles estavam limpando o meu sangue, como se fosse uma hemodiálise. Depois disso, eu nunca mais senti dor. Eu saí de lá sem sentir dor. E eu vi nesse processo, eu via Buda, eu via Iemanjá, eu via eles, eu falava, cara, e eu achava que tudo isso não existia. E eles falavam pra mim, existe e você vai começar a trabalhar com isso. Você está vendo a gente agora e você vai trabalhar com a nossa energia. Enfim, continuei, fiquei tomando ayahuasca por muito tempo. E aí, entrando no que você perguntou, fiquei tomando ayahuasca só nessa casa, único e exclusivamente nessa casa. Depois que eu tomei ayahuasca, a minha vida física melhorou muito, o meu processo de autoconhecimento melhorou muito. Eu comecei a tirar, então nesse processo, quando eu cheguei com a bandeja, que foi o que você falou, eu resolvi a minha cura. Depois, numa outra vez que eu fui tomar, eu resolvi o perdão que eu tinha que dar, né, para algumas pessoas. E foi um processo. Só que eu comecei a perceber que a minha vida financeira não andava. Então, tudo começou a dar certo, mas a minha vida financeira não andava. E eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço dá certo. Então, eu fui bancária, eu saí do banco, virei diretora da Mary Kay. Em 1 ano, eu ganhei meu primeiro carro rosa. Então, eu sempre fiz as coisas darem certo. Só que como o dinheiro entrava, o dinheiro saía. Entrava muito dinheiro e saía muito dinheiro. Entrava muito dinheiro e saía muito dinheiro. Só que chegou um nível que saía muito dinheiro e ficava um buraco ainda enorme, e eu fui me afundando naquilo. Na pandemia, eu perdi o meu apartamento, porque eu fiz um negócio com uma pessoa que me passou a perna. Perdi a única coisa, né, que eu tinha investido muito. Voltei a morar na casa dos meus pais, mesmo sem ter um relacionamento muito bom com eles. Voltei, tentamos se ajeitar, e foi um caos. E tudo dentro desse espaço de tempo, né? Dentro desta casa. E eu comecei a perceber que a minha energia financeira estava sendo sugada.
que a minha energia financeira estava sendo utilizada. E eu falava, cara, será que isso é coisa da minha cabeça? E aí eu comecei a me conectar com pessoas que também haviam saído desta casa e que também estavam tendo os mesmos problemas. E eu fiz uma análise da minha linha do tempo. Eu falei, caramba, quando que eu comecei a ter tanto problema financeiro assim? Poxa, realmente, foi depois que eu entrei nessa casa. E foi muito decepcionante para mim saber que isso estava acontecendo. E a espiritualidade já estava me trabalhando, né? Na verdade, trabalhando mais o meu filho do que eu. Porque o meu filho, desde os 13 anos, ele lê tarô. E ele tem uma mediunidade muito forte. E ele falou para mim, mãe, me falaram que a gente vai abrir uma casa. E eu falei, imagina, você tá louco? Eu não tenho tempo nem para mim, né? Eu tenho a Mary Kay, hoje eu tenho um negócio de câmbio. E eu falava, eu não tenho esse tempo, impossível, eu não vou abrir. E outra, não tinha um espaço para fazer isso. Ou seja, se eu fizesse, ia ter que ser no fundo do meu quintal. E colocar pessoas dentro da minha casa não estava nos meus planos, né? Só que aí a espiritualidade apareceu e falou, você vai colocar e vai ser aqui, vocês já estão atrasados. E foi onde nasceu a Mearro, que quando o guia-chefe da casa desceu e falou, o nome da casa vai ser Morada Espiritual Águias do Horizonte, eu falei, meu Deus, que nome gigante. Pra que isso? E aí, quando a gente fez aquele resuminho e ficou Mearro, fez todo sentido. Eu falei, cara, até que o nome é muito legal, né? E começou. E a gente teve que fazer Vocês mesmo... estão há quanto tempo? A Mearro vai fazer 2 anos. Que legal. Eu achei que fosse até menos. Nossa, passa, né? Passa rápido. E vai fazer 2 anos. Hoje, a gente tem lista de espera, porque não cabe as pessoas na nossa casa. A gente foi para uma casa maior, porque setembro do ano passado, graças a Deus e aos meus guias e toda a orientação que eles deram para a gente se fortalecer novamente financeiramente, hoje a gente fatura 10 vezes mais do que eu faturava com a Mary Kay. Em questão de lucro, a gente comprou uma casa, deixa eu ver, o apartamento que eu perdi valia 300, então assim, 4 vezes maior do que o apartamento que eu perdi. Então a gente recuperou 4 vezes mais a perda que a gente teve e tudo isso com a espiritualidade, com a orientação da espiritualidade e com o processo de autoconhecimento. Sim. Porque se eu não tivesse entendido de onde veio tudo isso, também feito toda a desconexão com coisas do meu passado, porque eu também comecei a lidar com processos de não merecimento, né, dos meus antepassados, e tive que fazer todo um corte energético de tudo isso também, para me sentir merecedora por tudo que eu tenho hoje, né? E seguir, porque daqui para frente é muito mais. Sim. Caramba, olha, a gente passaria horas aqui por mim para saber mais sobre isso e para poder entender cada vez mais, né? Porque a gente sempre acha que sabe. Na verdade, hoje eu não acho que eu sei bastante, eu acho que eu sei o mínimo, né? Quanto mais você abre assim o leque de conhecimento, você fala, não conheço tudo, não conheço nada, né? Tô começando, na verdade. Nunca vai saber. Depois que a gente abriu a casa, que eles começaram a vir trabalhar comigo, então hoje a gente faz cirurgia espiritual. Então a gente já teve vários casos dentro da casa de pessoas que foram curadas de câncer, com a cirurgia espiritual. Eu com a cirurgia espiritual, já tratei o meu estômago, que eu tinha gastrite com frequência, e da última vez que eu tive, eu tava, né, frequentando uma casa espírita, e aí eu comentei, né? Eles fizeram uma cirurgia espiritual e eu tava até já no processo para fazer a cirurgia mesmo, né? Sim. Materializado, né? Física. E daí eu lembro que uma semana antes da cirurgia, eu fiz o exame e eles falaram, não tem nada. Não tem nada. Foi mexido aí, porque parece que tem uma cicatriz, não sei o quê. Até que foi. Até que foi. A gente vai fazer uma live até... E não dói, né? Já teve casos de pessoas que falaram pra mim que sentiram. Depois ficaram com a parte que foi operada sentindo dor. Eu não senti nada, pelo contrário. Tem uma pessoa que a gente vai fazer uma live no Instagram. Ela é uma advogada
bem renomada, e ela me procurou. Ela estava com 7 tumores no seio e com clipes de marcação, né? Eu não sei se é titânio, o que que é, mas quando a pessoa tem câncer no seio, às vezes eles colocam esses ferrinhos para demarcar onde tem o tumor, para sair na cintilografia. E a gente fez a cirurgia nela, à distância. Eu fiz. Ah, nem foi presencial. Não foi presencial. Essa foi a minha primeira cirurgia que eles me orientaram a fazer à distância. Que ela é de Minas Gerais, a gente fez à distância. Ela me ligou depois desesperada que o médico não tinha laudado o exame dela. Ele falou, Kátia, o médico não laudou o exame, eu tô desesperada. Eu falei, vai lá pra ver. A gente sabe o que acontece quando o médico não lauda um exame. E eu fiquei com o coração apertadinho, obviamente. E quando ela chegou lá, ela me ligou desesperada. Kátia, o meu médico perguntou onde eu fiz a cirurgia, porque não tem mais os 7 tumores e nem os ferrinhos que o organismo não absorve. E eu tenho o exame de antes e de agora. Eu vou fazer um quadro e eu vou fazer uma live com você, porque aconteceu um milagre. E o médico falou, onde que você fez essa cirurgia de remoção? E ela falou... Eu não fiz, igual você falou, né? Eu não fiz essa cirurgia. E aí a gente teve um caso também de uma amiga, consultora da Mary Kay, que ela estava com câncer também, já com metástase, o médico já tinha desenganado ela, e ela foi lá em casa, a gente fez a cirurgia, e ela fez o exame e deu que não tinha mais células cancerígenas em atividade. Hoje ela se tornou diretora da Mary Kay agora, a formatura dela foi agora. Tem pessoas que foram curadas de doença de Crohn, né, do intestino, que também é uma doença que dizem que não tem cura. E essa semana eu recebi o áudio de uma mãe. Eu fiz a gente fez uma cirurgia espiritual no coração do filho dela, que era uma doença que inchava o coração, que o médico falou que também não tinha cura. E o médico falou que, milagrosamente, o coração dele reduziu. Então, foi aparecendo... isso, ó, você vai começar a fazer isso. Vai aparecer uma pessoa com câncer pra gente fazer a cirurgia. E foi tudo orientado antes. Corte energético. Gente, eu nunca tinha visto isso. Hoje você vê na internet, né? Divórcio energético, não sei o quê. Isso, os meus guias me trouxeram e me ensinaram a fazer. E hoje eu faço também corte energético, tudo isso. E tudo orientado por eles. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito disso. Ainda assim que você faça, né? Você está sempre sendo guiada, não é você quem faz. Não. Né? Você é a mensageira, digamos assim. É o que você falou, a gente vai aprendendo e não sabe de nada. Você só obedece. Só obedeço. Você acredita que, mesmo assim, você tendo toda a sua disposição com os seus mentores, o outro lado, ele precisa ter o mínimo de fé possível para acreditar? Precisa. Porque senão não dá certo. Não. E também, no caso dos arcturianos, eles não fazem a cirurgia se não tiver a autorização e o consentimento da pessoa. Para acessar o campo as pessoas te procuram. Sim. Tá. Se tá te procurando é porque acredita no feito, né? Sim. Então, é porque às vezes a pessoa fala assim, olha, você vai lá, procura, mas às vezes a pessoa não acredita. É que nesses momentos onde você tem uma chance mínima de sobrevivência, a fé das pessoas fica gigantesca, né? Mas já aconteceu de ir uma pessoa lá em casa e estar com um problema e ela me falar, e aí a espiritualidade falou pra mim, não faz nada, porque ela não acredita. E eu não fiz nada. Falei, tudo bem, não vou fazer. Até porque poderia te manchar de alguma forma, né? Porque daí a responsável é você. Sim. Ainda bem que a sua espiritualidade tá sempre do ladinho aí, te informando, te conduzindo. Sim. Kati, a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas eu espero que a gente possa ter uma nova oportunidade. Com certeza. Porque esse assunto, a gente vai puxando os fios e vai emendando, dariam horas aqui. De autoconhecimento, de desconstrução, ele não é tão simples pra gente falar aqui em 40 minutos. Não dá. Não dá. Foi uma vida. Tenham paciência com vocês. Estar no fundo do poço é importantíssimo. Abracem esse momento. Só que não é fácil, realmente não é fácil e não é todo mundo que sabe lidar com isso sozinho. Hoje eu vejo que as minhas maiores dores são os meus maiores dons, porque as pessoas que hoje procuram a minha ajuda
para se curar e etc., normalmente tem os mesmos problemas que eu já tive. Porque o universo, ele não erra de endereço. A diferença é que você se abriu, né, para receber toda essa orientação para se curar, e hoje você tá, digamos, com poder, né, de curar outras pessoas também, de ajudar elas a se permitirem a ter esse mesmo processo de cura, né, de autocura, talvez. Sim. Bom, muito obrigada. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, não. Eu quero que você, diante de todo esse processo que você teve, de toda essa jornada que você teve, e olhando para tudo que você passou, que mensagem que você deixaria para a Kati do futuro? Não é para os outros, não. É para você, tá? Para a Kati do futuro. Cara, o que eu falaria pra mim no futuro? Olha, você me pegou agora, hein? Olha que é difícil alguém me pegar assim. É muito comum a gente dar mensagem para os outros, né? Agora pra gente pra mesmo, gente né? É difícil. Cara, falar pra ela que vai dar tudo certo, que deu tudo certo, na verdade, né? É do futuro, que deu tudo certo, que ela fez o que tinha que ser feito dentro do que é certo. E que ela tá de parabéns. Muito bom. Também acho. Tá de parabéns. E que não se perca, porque isso eu falo para os meus guardiões que me ajudam na casa. Eu sou ser humano, não deixa eu me perder. Porque às vezes a gente pode se perder. O ego às vezes grita, né? É toda hora. E às vezes não, o tempo todo, né? O e tempo quer conflitar, né? Faz a gente até entrar em alguns conflitos e... Eu me pego duvidando. Então, por exemplo, eu fiz a cirurgia espiritual e eles falaram, essa pessoa está curada. E eu só acreditei depois que eu vi o exame. Então, hoje eu não desacredito mais, mas foi um processo e é uma briga com o ego. Eu falo, caramba, será? Então, o meu humano às vezes fala bem alto. Mas estamos aqui para aprender, né? Sim. E obedecer. Sim. Obrigada, Kati. Eu que agradeço. Conte comigo. Gente, muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês vão buscar alguma coisa, algum insight, né, que a gente conversou aqui, né, diante dessa conversa e essa jornada gigantesca aqui. Eu não vou jogar muitas flores, né, porque foi muito perrengue aí. Bastante. Mas entre altos e baixos, houve sobrevivência, né? Sempre. Então, bom, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se tá acompanhando a gente pelo Spotify, não deixa de seguir a gente por aqui também, nos outros canais também. E também deixar os comentários do que vocês acharam desse nosso bate-papo aqui hoje, tá? Bom, eu acho que é isso, né? Provavelmente a gente volta com esse bate-papo em algum outro momento, porque deixamos algumas coisas aqui no ar, né? Mas a gente se encontra no próximo episódio agora, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.